Nós estamos seguindo Isaías, o título mais acertado é Isaías, Jesus e a Igreja. Porque Isaías é chamado profeta messiânico. Ora, Isaías não é o Messias, Jesus não é o Messias somente de Israel, Jesus é o Messias da Igreja. Nós vamos até o Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, que diz, a partir do verso 14, por exemplo, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada e de mel, até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Bem, essa profecia diz que Jesus nasceria de uma virgem, ou será que essa profecia está falando de outra pessoa? Até hoje, ninguém no mundo teve dúvida de que isto aqui está se falando a respeito de Jesus. Por exemplo, João Batista foi um grande personagem, ora, e que baita personagem, mas essa profecia não tem a ver com João Batista, porque João Batista não nasceu de uma virgem. Não foi esse o anunciado quando o anjo Gabriel está conversando com Zacarias. Aí então fica claro que João Batista seria originário daquele casamento de Zacarias com Isabel. Então esta profecia, ela recai sobre o Senhor Jesus. O que é fantástico, quando Isaías fala essas coisas com tanta clareza, é uma coisa que não tem o que calcular, não tem o que se medir, não tem o que se pesquisar. Está se falando que haverá um sinal tremendo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, o que os judeus deveriam perseguir? Esse sinal. Eles deveriam estar sempre prontos. Na terra de Israel, levantou-se várias personalidades falsas e profetas verdadeiros também, mas nenhum deles nunca foi inquirido. Quem é tua mãe? Porque o povo de Israel não considerou que esta profecia fosse ser cabalmente cumprida. Tinha a cidade de Jerusalém, que era considerada a Virgem de Sião, tinha tantas terras, tantas ideologias, tantas simbologias, e eles provavelmente não atentaram que isso pudesse se cumprir tão literalmente. Então, irmão, atente para uma coisa: o nosso Deus é um Deus de muita clareza. Ele cumpre coisas literalmente, do jeito que fala, é como vai ser. Então existe a simbologia, existem as tipologias e existe a realidade nua e crua dos fatos. Tem gente que não entende dessa maneira. Não, Deus quando fala, nunca é o que Ele fala. Não, ao contrário. Deus quando fala, sempre é o que Ele fala. Nós que temos que entender a respeito do que Ele está falando. Mas quando Ele fala, sempre é o que Ele fala. Amém? Se é a profecia que vai se enquadrar na simbologia ou se vai se cumprir literalmente, a responsabilidade é nossa de estudar, clamar e receber de Deus. Ansioso está Deus de nos revelar todas as coisas. Ansioso está, pois a Escritura diz que não há Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Nossa esperança está em Deus? Então Ele tem ansiedade de nos revelar coisas grandes e firmes que não sabemos, mas precisa de quê? Do nosso clamor. Ele disse que revelaria, mas disse para Jeremias o quê? Clama a mim. E aí eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então veja,
Isaías 7,14 aqui, por exemplo, diz que o Eterno vai cumprir um sinal, que daria ao povo, porque o povo aqui, Isaías está falando das murmurações deles, eles estão afatigando Deus, eles estão importunando Deus, eles estão horríveis. Então, vai haver um sinal aí, diz Isaías. Uma virgem vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, e o nome dele será Deus conosco. Ora, então o Messias que nós estamos esperando, essa aqui é a situação dele. Vamos atentar para esse sinal. Além dos outros, sei lá quantas centenas tem, esse aqui é uma coisa muito impressionante. Mas eles não atentaram o suficiente. Isso é um dilema da humanidade. Às vezes deixa as informações passarem. Nós seres humanos, ouvimos coisas, mas não guardamos o que ouvimos. Uma vez houve uma experiência, uma irmã estava na igreja e o marido dela também, e na igreja onde eles estavam, um profeta se levantou e virou para eles, e mais especificamente para a mulher, e falou assim: olha, essa semana vai bater um homem na tua porta e vai dizer assim: me dá arroz. Ele vai te pedir arroz. Este é um sinal de Deus. Ele vai vestido de mendigo e ele vai bater na tua porta e vai dizer: me dá arroz. Abra a porta, deixa ele entrar, porque é um anjo de Deus. Essa foi a profecia. Aí a irmã foi para casa, não sei se passou um dia ou dois, o marido saiu para trabalhar. Quando o marido voltou do trabalho: tudo bem? Tudo jóia, nenhuma novidade. Só um mendigo bateu aí na porta pedindo arroz. Eu fiquei com medo, fechei a porta, mandei ele embora. Caramba, não passou nem um ano para dizer assim: era um ano, eu já tinha esquecido. Sabe, nós não temos essa obstinação de guardar as coisas. Sabe, escrever: eu sou um cara de memória fraca, os meus gigabytes são poucos, então eu vou escrever aqui, vou botar no bolso, vou andar com um caderninho no bolso. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não posso deixar escapar a informação que Deus me dá. Quando o marido falou assim: como é que é? Você esqueceu da profecia que viria um anjo vestido de mendigo, ia bater na porta e ia dizer: me dá arroz, que era para deixar ele entrar? Vai agora atrás do anjo, vai correr, vai caçar mendigo na rua? Já era, amém? Perdeu a bênção. Imagina você estar conversando com alguém que você sabe que é o anjo. Você não tem dúvida, porque muitos de nós aqui já falamos com anjos, sem saber que eram anjos. Não tenha dúvida disso, nem tenha dúvida disso. Eu já falei com anjo na rua sem saber que é anjo, você já falou com anjo na rua sem saber que é anjo, nem tenha dúvida disso. Pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida, porque era um anjo. Só que a gente está lidando com ele como se fosse um ser humano. Às vezes a gente diz assim: pô, esse camarada, um ímpio, como é que ele tem essa visão das coisas? Quem já se surpreendeu conversando com um ímpio e de repente vê que o camarada tem uma palavra interessante? Tanta gente assim, eu acho que você andou conversando com alguns anjos por aí sem saber. Entende, irmão? Uma vez eu estava conversando com um camarada, ele tinha toda a aparência de ser uma pessoa julgando naturalmente, mal julgando, ele tinha a aparência até de ser um espírita. E eu olhava assim: mas não é possível, como é que esse camarada consegue ter essa visão? Como que ele consegue ter esse entendimento? Mas a ficha não caiu, eu ali fui conversando, não perguntei: você é um anjo? Não perguntei. Então, nós precisamos guardar informações. Guardar é precioso, irmão. Se você recebe uma informação e você esquece dela facilmente, o que adiantou você ouvir? Você foi para a igreja, você ouviu uma pregação, a pregação foi abençoada, você sentiu o poder de Deus, foi tanta bênção que você chegou até a ter visão dentro da igreja, tanta unção, tanta graça.
Tá, mas você acabou de ouvir aquilo ali, você foi tocar a sua vida e aquele culto daí a 3 dias, você não lembra de mais nada? Não se preocupou em levar um caderninho, pô, aquela palavra mexeu comigo, anota aquela frase, sabe? Tá com o celular, saca do celular e grava o culto, pede CD, faz qualquer coisa, mas você precisa, aquilo que você ouviu, que te chamou a atenção, você precisa ouvir ele 10, 20, 30, 50, até você entender que aquilo não sai mais do seu cérebro. Mas cada um anda segundo a fé que alcançou. Então, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa virgem aqui, Deus cumpriu literalmente. Essa virgem também passa a ser símbolo da cidade de Jerusalém, e essa virgem passa a ser símbolo da igreja. Lembra da parábola das 10 virgens, que representa a igreja de Cristo sobre todo o globo terrestre, aí na nomenclatura do número 10. Então, esse sinal, como você vai ver que Isaías, ele tem uma palavra clara de que Deus iria alcançar os gentios. Quantos lembram que tem essa palavra claramente? Levanta a mão. Não lembra? Isaías é um profeta que ele deixa claramente explícito de que Deus iria alcançar os gentios. Mas quando Jesus veio e escolheu seus discípulos, não tinha lá um tal de Tiago, que disse, não, que isso, que abominação, que negócio é esse de ir pregar para os gentios? Nós temos que pregar para os judeus. Não teve? Então não adianta mesmo, não adianta Deus falar, não adianta estar escrito, se quando Deus quer cumprir o propósito, ao invés de nós nos rendermos ao propósito, nós estamos nos opondo a Deus. Foi o que fez Tiago. Tiago era um judeu zeloso da lei e não queria que o evangelho fosse pregado aos gentios. O próprio Pedro não foi tão relutante? Até não teve que acontecer aquela visão 3 vezes, o lençol, os animais, e Deus, eu nunca comi nada imundo. Não chames imundo aquilo que Deus santificou, falando dos gentios. Então, e Pedro ali, relutando, quando tem aquela visão, aquela situação toda, aparecem anjos e tal, e ele desce para ir pregar na casa de Cornélio. Agora, se ele tivesse sido um estudioso da Bíblia, Pedro, se ele tivesse sido um estudioso da Bíblia, ele não teria relutado nenhuma vírgula em pregar para os gentios, porque Isaías, o profeta messiânico, está dizendo que Deus alcançaria os gentios. Sem Bíblia, não há Deus, estamos perdidos, não temos caminho. Então, o que acontece aqui? Essa virgem também vai recair a simbologia sobre a igreja. Então, qual é o sinal? Tanto para judeus quanto para gentios. Assim como Jerusalém, os judeus lançaram Cristo ao mundo, a igreja faz a mesma coisa. Então há um sinal na Escritura para o mundo inteiro, incluindo os gentios, de que aquele que dá a luz a Cristo Jesus é a igreja do Deus vivo. É virgem do Deus vivo. Amém? Ou seja, nós que anunciamos a Cristo, estamos incluídos nessa profecia. A virgem conceberá, dará à luz um filho. É a igreja também, né? Dentro de uma simbologia bem poderosa. O verso 15 diz, ele se alimentará de coalhada e de mel até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Ou seja, Jesus nasceu já inteligente? Jesus nasceu conhecedor de tudo? Jesus nasceu sem precisar aprender nada? Isso é papo de ignorante, irmão. Jesus já sabia tudo, irmão, porque com 12 anos ele estava lá no templo e mandando ver para cima dos escribas. É mesmo? Não me diga. Uma criança em Israel com 11 anos, meu irmão, já era considerada adulto. Uma cultura completamente diferente, uma cultura onde Deus está no meio dela. Não é uma cultura dessa nossa gentílica,
que criamos os nossos filhos no maior relaxamento, porque também fomos criados relaxados? Em Israel, não. Em Israel, a história era bem diferente, né? O menino era levado para a sinagoga, todo sábado ele está ali ouvindo. Então, chegou uma idade que Jesus, acontece aquilo que acontece com todos nós. Então, o que vemos? Que o Verbo se fez carne. Ou seja, o projeto de Deus, o Verbo, a vontade de Deus no seu Filho, o Filho de Deus se fez homem. Homem, nasceu como qualquer um, cresceu como qualquer um, comeu as coisas que qualquer um come. Foi exatamente assim. Então, isto aqui é uma glória. Entender isso, compreender realmente isso é uma glória. Porque eu já vi muita gente dizendo, né, principalmente na denominação batista, que eu caminhei bastante por lá, e eles diziam o seguinte: não, irmão, isso assim aconteceu, mas Jesus era Jesus, né? Não, mas Jesus era o Todo-Poderoso. Jesus venceu, Jesus fez, Jesus curou, Jesus isso, Jesus aquilo outro. Eu falei, mas não está escrito? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não está escrito, eu também vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não está escrito, fomos comprados com sangue. Não está escrito, mil cairão nós não temos a promessa. Não está escrito, aquele que crê em mim fará as mesmas obras e maiores do que estas, porque eu vou para... Então, se eu for olhar, não, mas Jesus era Jesus, então, infeliz, cava um buraco e vai para o cemitério. O que eu estou fazendo na igreja? Se sempre que eu falo de poder, não, mas Jesus era Jesus, né? Eu sou um inútil, eu sou um verme. Eu não posso me considerar um verme. Jesus Cristo morreu por mim, eu não sou verme, eu sou alguém importante. Amém, meu irmão? Não sou verme, não sou um inútil. Jesus não veio morrer por um inútil, ele veio morrer por alguém que ele acreditou que pudesse ser alguma coisa. Amém? Alguém que ele olhou e disse, não, aquele camarada tem potencial, eu estou morrendo por ele. Vou dar o meu espírito a ele. Ora, mas aí no meio batista eu escutava muito isso. Não, irmão, mas sabe como é, né? Jesus era Jesus, então o que eu vou fazer da minha vida? Não, se ele disse, ide, curar enfermo, expulsar demônio, opa, é comigo mesmo. Se ele colocou legiões de joelho, opa, pode mandar elas vir, que elas vão ajoelhar também. Que negócio é esse? Não está escrito? Eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda. O que é toda? É colocar todos os demônios na minha frente e eu dizer assim, aí ao meu comando, ajoelha todo mundo. É toda a força do diabo, toda, mas é toda, meu irmão. Tem gente que tem medo de um demôniozinho, enquanto Deus o deu poder para subjugar a todos. Os demônios poderosos que estão lá no abismo, se eles forem soltos agora, meu irmão, o projeto que Apocalipse fala com eles não se cumpre, porque eu estou na terra para impedir. Eu terei que ser retirado da terra no arrebatamento para que aqueles demônios possam ter a força de vir massacrar a humanidade na grande tribulação. Porque enquanto eu estiver na terra, o demônio tem uma barreira. Sou eu, servo do Deus vivo. Então não tem esse papo, mas Jesus era Jesus. Não, eu entendi que o Verbo se fez carne. Quem foi tentado no deserto, Mateus 4, Lucas 4, não foi alguém divino. Quem foi tentado no deserto foi um homem, um ser humano, totalmente despido da sua divindade. Senão, o que me adianta Jesus ter sido tentado? Aliás, que vamos dizer que seria uma grande palhaçada, né? Agora, a Escritura diz que a divindade não pode ser tentada pelo mal. Ora, mas Jesus foi. Se ele foi, então ali não estava a divindade.
definitivamente, o Jesus que andou sobre a terra não foi divino, ainda que sendo filho de Deus. Por quê? Porque ele despiu-se da sua glória, ele despiu-se da sua divindade. É isso que a Bíblia diz? Se é isso que a Bíblia diz, acabou-se a história, está encerrado o assunto. E cadê a glória disso? A glória disso é que um homem submeteu-se à palavra dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, e venceu o diabo. Esta é a glória. Então eu que não sou divino, eu que não sou originariamente filho de Deus, não tenho o DNA de Deus, posso vencer exatamente como ele venceu. E olha a prova, eu tenho vencido até aqui. Quem desafia o diabo e permanece de pé? Só quem verdadeiramente for mais forte que ele. Eu sou mais forte que o diabo. Por que sou mais forte? Porque recebi uma armadura emprestada do meu Deus para me tornar mais forte que ele. Sou mais forte que o diabo. Se Deus me tirar essa armadura, tadinho de mim, eu vou virar uma panqueca mal passada. Mas com essa armadura que eu tenho, meu irmão, que saiam os demônios do abismo, que eu vou massacrar todos eles. Eles vão ter que botar a cabeça para mim desfilar por cima da cabeça deles. Agora, isso por quê? Porque diz aqui, ele se alimentará de mel, coalhada, até chegar à idade que saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Ou seja, nós estamos falando de um Jesus que veio do céu e nasceu como homem, e caminhou e compreendeu um elo aí que talvez a nossa mente não consiga identificar exatamente o ponto. Ele compreendeu a sua missão. Compreendeu, se entregou, reconheceu quem ele era, como havia vindo para a terra, etc, e realizou a vontade do Pai. E ele sabia, ele dizia, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Ele sabia quem ele era, mas ali ele não está coroado da glória dele. E isso ficou tipificado em qual rei? Davi. Davi, quando levou a arca de volta para Jerusalém, ele foi cheio do Espírito, começou a dançar na presença de todo mundo e ficou naquele êxtase tremendo e arrancou até as suas vestes reais. Arrancou as vestes reais. E ali estava a simbologia, que Davi, que tem o reinado messiânico, estava mostrando na simbologia, Deus estava usando a vida de Davi para dizer que o Filho de Deus também se despiria da sua glória, deixando lá as suas vestes reais e viria passear no meio do povo como um homem comum. Mas teve uma mulher chamada Mical, que olhou e disse, que isso? É assim que o rei de Israel faz? Se despindo sem nenhum pudor diante das servas e as filhas de Israel? Ou seja, tu é um sem vergonha. Algumas versões bíblicas dizem muito claro, tu não tem vergonha na cara. Aí Davi falou assim, das servas que tu falaste, desta eu serei honrado. E diz a Bíblia que Mical morreu sem filhos, ficou estéril, nunca teve filhos. Bom, irmãos, Mical pode representar muita coisa, desde Israel até o final da era da igreja, porque tem pessoas que não sabem ficar calado. Quando nós não entendemos certas coisas, a melhor coisa é ficar calado. Porque esse negócio de falar sem saber do que está falando, falar porque acha que está discernindo as coisas, olha, isso dá uma confusão danada. Temos Mical, temos Miriam. Moisés, tu não é profeta só não, que papo é esse? Eu, Arão, e aqui em Israel tem muitos profetas.
Aí Deus falou assim, é verdade, tem profeta demais aí, mas por que você não temeu falar contra meu servo, contra Moisés? Ficou quantos dias leprosa? 7 dias leprosa fora do arraial, né? Pois é, e sabe quem é que ia visitar ela? Moisés. Até que ela fosse restaurada, curada da lepra. Bom, irmão, então, aqui nós vamos identificando várias coisas, tá? E é importante isso. O Jesus que foi tentado lá no deserto foi um homem. Foi um homem que estava me mostrando, quando o diabo vier contra você, você vai vencer, é assim, ó. Olha para as propostas dele e olha para o que a palavra diz. Fica com a palavra e você vai vencer. Como diz a Bíblia, né? Jesus resistiu, eis que vieram os anjos e o serviram. Bem, nós vamos seguir um pouquinho mais no capítulo 9. No capítulo 9, no verso 6, diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então veja, o menino, quem é esse menino? O que veremos na vida desse menino? Foi o que se viu na vida de Jesus, um conselheiro maravilhoso, alguém forte e poderoso, andou sobre as águas, dominou legiões de demônios, curou, pessoas tocaram nas suas vestes, os testemunhos em Israel ferveram a cidade, né? E ele não veio se armar para combater ninguém. Toda a sua guerra foi feita somente com palavras, com a ideologia. E olha o verso 7, que coisa clara, ele será descendente do rei Davi. Você não vê ninguém preocupado em olhar para a genealogia de Jesus. Vem cá, quem é teu pai? Ninguém perguntou quem era o pai dele. Embora alguns diziam, não é esse aí o filho de Maria e do carpinteiro? Não estão aqui as suas irmãs? Mas diziam isso e se escandalizavam diante das grandes obras que ele realizava. Mas os sábios lá, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os zelotes, porque ninguém vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ninguém procurou ir lá saber, vem cá, vamos ver de onde esse cara vem, de qual tribo ele é. Quem era o pai dele? Era o José. José era de qual tribo? Ele era tal. Caramba, não é que ele é mesmo descendente de Davi? Estava tão fácil de ver isso? Muito simples de ver isso, mas não houve interesse. Tem pessoas que não têm interesse pela verdade quando esta verdade não lhes agrada. E este é um grande mistério. Você saber sofrer pela verdade. Você sofre porque a verdade vai te pegar, mas você se sujeita a ela, mas você quer que a verdade prevaleça. Mas tem pessoas que não, irmão. Não, irmão, não posso falar isso porque, né? Que nem um irmão que esteve aqui na igreja, que foi embora, contou um sonho para mim, aí falou assim: pastor, tive um sonho, sonhei com a minha mulher e as minhas 2 filhas. Pastor, o sonho foi esse, e eu sei que na minha casa não tem nem salvação lá, mas eu não vou contar esse sonho dentro da minha casa.
porque senão eu vou criar uma divisão dentro da minha casa. Quero até pedir para o pastor também não contar, não tocar nesse assunto desse sonho. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo, o sonho é teu. Ele conhecia uma verdade? Conhecia, mas ele queria essa verdade. Ele quis parar e chegar e chamar a mulher dele, as filhas dele, e dizer, a regra é essa, a casa é minha, aqui mando eu. Quem quer Deus muito que bem, quem não quiser que vai ter que se procurar. Ele não quis saber disso, porque a verdade não lhe era tão favorável. Ele preferiu manter uma capa de santidade com uma família que não era família, porque uma família desmantelada, sem Deus, centralizado, isso não é família, isso é só um grupo de pessoas. Família é um conceito muito, muito diferente. Jesus falou, minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se eu tenho uma família que ninguém adora a Deus, ninguém serve a Deus, ninguém quer saber de Deus, a filha está com camisinha dentro da bolsa, andando não sei por onde, carteira de cigarro, isqueiro, e diz para ele, não, é da minha colega. E o cara acredita. Filha de crente, né? Guardando carteira de cigarro e camisinha para a filha dos outros. Ora, irmão, que piada. A mulher enchendo a cara o tempo todo. Mas ele teve o sonho, ele teve a revelação. Mas ele não queria dividir a família dele. Então ele hoje está unido com a família dele. E a família dele eles não fazem parte com aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Bom, então você vê aqui características da vida de Jesus. Essas características da vida de Jesus são características que têm que ser encontradas dentro da igreja, no sacerdócio. Se não for encontrado, não é igreja, não é sacerdócio, né? Faz algumas perguntas aos pastores por aí, para ver que resposta eles vão dar. Eles só sabem botar as pessoas para fazer corrente, campanha e botar um dinheirinho no envelope. Eu conheci vamos dizer que é pastor, né? Olha, irmão, tem muita coisa por aí nesse mundo que você vai conhecendo aos poucos. Tinha uma tal de Igreja da Restauração e eu conheci um pastor de lá, já era um senhor. Como a igreja dava uma certa renda e ele tinha que sair, chegou a idade dele sair da igreja, mas ele não queria largar aquilo na mão de qualquer um. Ele foi e colocou o filho dele lá para assumir. Nepotismo, né? Colocou o filho dele para assumir. Aí um dia um jovem de lá veio aqui. Aí começou a ouvir, ele vinha só no seminário, esse jovem. Aí começou a fazer pergunta lá. Quando começou a fazer pergunta lá, o jovem pastor virou para ele e disse assim, rapaz, olha só, cara, eu não sei esses negócios de Bíblia não, cara. Eu estou aqui, porque eu estou aqui, cara. Meu pai saiu, eu assumi. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Mas eu não sou pastor. Eu não sei de Bíblia. Assim mesmo. Não sou pastor, não sei de Bíblia. Estou aqui porque eu estou aqui. Porque o meu pai me botou aqui. Não adianta nem dizer misericórdia, meu irmão. Tem que dizer que caia fogo do céu. Não é misericórdia não, meu irmão. Porque enquanto esse camarada está lá porque está lá, dezenas estão indo para o inferno por culpa dele e do papaizinho dele, que pensa que vai herdar o reino dos céus. Pensa. Não é à toa que ele é um pastor aposentado. Pensa que vai herdar o reino dos céus. Bom, se é que está vivo, né, que o tempo passa e a gente nem vê. Bom, outra coisa que nós queremos ver nesse momento é lá no verso 11, no capítulo 11, melhor dizendo, irmão, capítulo 11, que fala de origem e caráter. Esse livro de Isaías que fala de Jesus, fala da igreja, ele se prende exclusivamente a esse ministério de Jesus, algumas profecias sobre nações, mas profecias que serão exercidas pelo Senhor Jesus. Capítulo 11 diz assim,
Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. Amém, irmão? Isso está falando o quê? Tanto da origem como do caráter, da personalidade que Cristo Jesus teria ao se manifestar nesse mundo. Agora, esse caráter, essa personalidade é a nossa. Senão, estamos nos iludindo. Estamos brincando de igreja. Aliás, estamos pensando que estamos brincando, porque Deus não brinca, não. Né, irmão? Deus não brinca. Deus leva as coisas muito a sério. Então, olha o verso 3. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Amor reverente. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Muita gente faz isso, não faz? Ou melhor, muita gente não faz isso, né? Muita gente ouve e julga. Irmão, eu ouvi dizer que a irmã fulano, brá. Aí aquele que recebeu a fofoca já fica de olho naqueles detalhes, querendo prestar atenção, porque alguém fofocou não sei o que para ele. Irmão, me falaram que fulano não é confiável, não. Quem falou? Alguém que era confiável, que também não é confiável. Então, aqui está dizendo que o cristão, porque nós não somos a imagem de Cristo, não somos discípulos de Jesus, há um servo, tem que ser igual ao seu Senhor. Então, não decidirá com base no que ouviu dizer, exceto se quem falou foi Deus, irmão. Se você foi lá para o teu canto e quem te falou foi Deus, aí você manda ver, age de acordo com aquilo. Agora, se são seres humanos te dizendo certas coisas, cuidado. Deus só age sobre aquilo que o Espírito Santo testifica, né? E muita gente se machuca mesmo violentamente com isso. Continuando ainda aí no verso 6, diz assim: o lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Essa coisa aqui, essa paz entre os animais, essa ferocidade que é arrancada, né? Tem um pai lá corajoso que deixa até o filho brincar no ninho das cobras. Eita, paizinho corajoso. Eu quero ver esse milênio, meu irmão. Vou encontrar muita gente de coragem mesmo. Né? Tem um ninho de cobra ali, vai lá, filhinho, vai lá brincar com as cobrinhas. Vixe. Tem uma jiboia ali de 10 metros, vai lá, filhinho, vai lá brincar. Caramba. O que acontece, irmão? Isso aqui, essa paz,
é aquilo que a gente sabe, o milênio, que será implantado daqui a pouquinho, ainda neste século 21, este milênio será implantado. É o que eu creio, eu estou falando assim porque é o que eu creio, é o que eu sou capaz de apostar a vida. Eu acredito que eu recebi esta revelação, que Jesus Cristo volta no século 21. Eu acredito nisso. Acredito ao ponto de apostar a minha vida. Ninguém é obrigado a acreditar como eu. Cada um anda segundo a fé que alcançou. E fé está relacionada a conhecimento e revelação. Cada um anda segundo a fé que alcançou. Talvez tenha alguém aqui que acredita nisso muito mais que eu. Mas eu acredito ao ponto de apostar a minha vida. Se alguém botar um revólver na minha cabeça e disser assim, que negócio é esse, rapaz? Que Jesus volta e no século 21 tu vai morrer. Eu digo assim, eu posso até morrer, mas que ele volta, volta. Eu creio nisso. Eu estava lá no meu cantinho quando eu ouvi a voz do Senhor. Eu estava quieto quando o Senhor me disse, vai para a Bíblia, abre em tal lugar. Quando eu fui lá abrir, eu falei, caramba, que é isso? Então, meu irmão, eu acredito e eu tenho que andar segundo o que eu acredito. Se eu não tiver nenhuma fé, se eu não acreditar em nada, quem sou eu? Se eu não tenho fé nenhuma, eu não sou nada. Eu ouvi de um espírita que estava se separando da sua esposa, eu ia descendo aqui no morro, aí ele ia passando, vai para onde? Tá, entra aí. Eu sei que ele é espírita, conhecido do bairro, e há muito tempo, bem mais velho que eu. Aí, vamos lá. Fui deixar ele lá no Santo Cristo, que eu ia para lá. Aí ele falou assim, poxa, eu falei para ele assim, e aí, está terminando a obra lá? Ele falou, não, parei a obra da minha casa porque estou me separando da minha esposa. Falei, poxa, é mesmo? Está se separando? Ele falou, é. Ele falou assim para mim, rapaz, uma pessoa sem religião é uma pessoa sem identidade. Ele é espírita, a esposa dele é daquelas que dizem, eu sou católica, mas não é nada, né? A gente está acostumado com isso. E um espírita disse isso para mim, uma pessoa sem religião é uma pessoa sem identidade. Religião subentende algum tipo de fé. Então, Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Eu alcancei essa fé de morrer por esta palavra, que Jesus Cristo volta no século 21. Estou certo? Estou errado? Quem viver verá. Mas nenhum ser humano pode mais me convencer que isso não será assim. Nenhum ser humano pode me convencer que isso não será assim. Da mesma maneira que Deus, creio eu que Deus, me mostrou as coisas na Escritura e pelos textos falou comigo, para mim largar a mão disso, irmão, é muito difícil. Precisa alguém abrir a Escritura. Vou abrir esse parêntese. Se alguém abrir a Escritura e disser assim, está vendo aqui, pastor? Ele não volta no século 21. Se alguém me provar, eu posso até balançar se alguém me apontar a Escritura. Mas está arriscado alguém me apontar a Escritura e dizer, está vendo que ele não volta? Eu digo, está vendo? Exatamente aqui, está vendo como ele volta? Eu creio nisso. Então, nós temos que andar. Se não tivermos uma fé que nos direcione, a nossa esperança acabou. E sem esperança, quem é você? O que é esperança? Esperança é a sua expectativa, é a sua fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova dos fatos que não se veem. Eu não estou vendo Jesus descer no Monte das Oliveiras, não estou olhando para um calendário marcando 2070. É prova dos fatos que não se veem, isso é a fé, né? A minha fé me dá uma postura de vida, a minha fé me dá uma esperança, a minha fé me diz que a justiça de Deus está prestes a se implantar nesse mundo e por isso eu sou alegre, eu sou fortalecido. Se eu não tivesse essa esperança, eu seria um fraco na caminhada do cristianismo, porque eu diria assim, poxa, não vai ter justiça, né? Caramba, tanta gente fez mal, vai ficar impune, né? E tal. Não, mas eu tenho uma esperança que me diz que a minha alma vai ser saciada brevemente, e isso me motiva.
Então, cada um anda segundo a fé que alcançou. Mas quem não acredita em nada, quem não tem nenhuma expectativa, quem não tem nenhuma esperança, é um crente inútil, irmão. Você só vai trabalhar para Jesus, só vai dar de si, dar dos seus recursos, dar do teu suor nessa obra, se você tiver alguma expectativa, se alguma coisa te mover. Senão você não se mexe para canto nenhum. Que nem eu via dentro da Igreja Batista. Evangelismo. Uma igreja que tinha 40 membros na época. Evangelismo. Tantas horas. Quem vem? A igreja toda levantava a mão que ia para aparecer ali um para o outro. Na hora do evangelismo, só tinha eu e o pastor. E foi assim durante anos. Foi assim durante anos no evangelismo da Igreja Batista da Gamboa. Ia eu e o pastor vários anos. Ele tinha vários projetos, vamos em tal, na hora não aparecia ninguém. Ficava eu e ele só, rodando o bairro de Santo Cristo, fazendo a obra. Eu não perdi nada, mas eu ganhei muito. Então, por quê? São pessoas que não têm nenhuma expectativa. Você só trabalha por aquilo que você vê lucro. Se você olha para uma coisa e diz, não vou ter lucro nenhum nisso, você vai trabalhar naquilo que você não considera inútil? Então, se você considera algo de valor trabalhar para Deus, se essa é a sua expectativa, se essa é a sua esperança, você será um melhor obreiro. Então, aqui falou de algo que será consumado muito claramente no milênio, mas este caráter de Cristo e do Espírito já está nas nossas vidas desde o momento que nos entregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Só lembrando aqui o capítulo 11 que vimos, o verso 2, o Espírito de Jeová, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Este mesmo exato Espírito que veio sobre Cristo, que era um homem, precisava desse Espírito, amém? É o mesmo que está sobre nós. É exatamente o mesmo, não muda nada, tá? Jesus precisava do Espírito Santo? Você está dizendo que o Espírito viria sobre ele? Significa que ele, que lá na glória é maior que o Espírito Santo, certo? Ele falou, olha, eu vos enviarei o Espírito Consolador que estará convosco, ele vos guiará em toda a verdade e ele receberá do que é meu. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo iria receber do que é dele. Podemos ainda pensar, então, que Jesus tem algo além do que o Espírito Santo tem, por isso ele daria algo ao Espírito Santo, assim como o próprio Jesus veio ao mundo cumprir um projeto e recebeu algo mais da parte do Pai, como ele declarou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Significa que antes de realizar aquela obra, morte e ressurreição, Jesus não poderia usar esta expressão, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, alguma coisa Jesus recebeu de recompensa pela obra que realizou, e o Espírito Santo, que também foi enviado por Jesus para realizar uma obra guiando a igreja, também ele receberá algo além do que ele tem, algo que receberá do Senhor Jesus. Mas aqui na terra, Senhor Jesus, sem a sua glória, sem a sua divindade, ele necessitava ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é menor que ele em glória, uma vez que ele estava aqui na terra, o Espírito Santo se tornou infinitamente superior a Cristo, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Bom, agora, o Senhor Jesus disse assim, para os seus discípulos, quando Jesus ressuscitou, encontrou seus discípulos, diz que soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Lá em Atos 1,8 diz, descerá sobre vós a virtude, o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, na igreja de Cristo, Paulo diz que tem conselheiros, né?
tem o entendimento, o espírito da sabedoria, tem amor, tem temor. Então, esse exato espírito que esteve sobre Cristo não está mais. Amém? Não está mais. Cristo agora está acima do Espírito Santo novamente. Então, o Espírito Santo não inspira mais Jesus. O Espírito Santo não revela mais coisas para Jesus. Jesus agora voltou para o seu estágio acima do Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem como dar nada para Jesus, porque Jesus é maior que o Espírito Santo. Amém? Se tiver dúvida quanto a isso, vai ler um pouquinho que você não vai ter mais dúvida. Agora, isso tudo que estava sobre Jesus, está sobre nós. Tudo, sem tirar nem pôr. O Senhor Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como que o Pai o enviou? Com esse Espírito sobre ele. Espírito do temor, do amor, da sabedoria, essa virtude toda, entendimento. Assim, da mesma maneira, nós fomos enviados. Só que muitos de nós acabam naufragando, não se comporta como deveria comportar, não estuda, não busca, não quebranta a sua alma, né? Não se empenha no exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus orava constantemente. Muitos cristãos estão nem aí para a oração, então algumas coisas deixam de acontecer.